A gente ultrapassou há muito tempo aquela história de que o jornalismo é imparcial. Olha, que não existe imparcialidade. Claro que existe. Existe parcialidade em tudo. Na roupa que eu visto, na maneira como eu me posiciono, na forma como eu escolho as palavras, na forma como eu abordo os assuntos. Jornalismo não é imparcial. Nunca foi. Escola com Rádio apresenta Programa Vida de Repórter, com Iraildon Mota. E hoje no Vida de Repórter está recebendo a jornalista, a editora, a professora, a apresentadora e, como ela mesmo diz, abençoada por Deus. E Denise, amiga. E amiga, claro. Amiga de muito tempo. Denise, o que Deus significa para você? Deus é o meu sobrenome, é o meu guia, a minha inspiração, é a minha vida. Denise Freitas de Deus Soares, esse é o meu nome. Então eu digo assim, gente, Deus está no meu nome. Então eu não preciso mais de nada, porque Ele me dá tudo. Ele me dá muito além do que eu mereço. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu sou merecedora de tudo isso. Inclusive, quando eu entrei na TV, eu queria usar Denise de Deus. E aí o meu diretor à época, que era o Marcos Cavalcante, disse, não acho legal. Porque algumas pessoas não acreditam em Deus e a gente, claro, deve respeitar. Então, pode ser que algumas pessoas criem uma aversão a você por isso. Eu disse, poxa, eu fico triste, mas respeito, ok? O Freitas também é um sobrenome que eu carrego, né, com muito orgulho. Mas, às vezes que eu tiver a oportunidade de dizer que eu tenho Deus até no nome, eu vou dizer. Legal. Quem é a Denise Freitas? Eita, é uma caixinha assim de surpresas, de sentimentos. Hoje eu digo que é mãe, acima de tudo. A minha principal profissão é ser mãe, né? Ser mãe sempre foi um sonho. Mãe, filha, eu acho que são as duas missões mais importantes da minha vida. Em seguida vem o jornalismo. A Denise é tudo isso junto, tentando se desdobrar para dar conta de tudo, para ser no mesmo dia a profissional, a mãe, a filha, a irmã, a amiga. O Leonardo Boff diz o seguinte, todo ser é completo por si. Você falou que Deus tem até no nome, mas o que te complementa mais enquanto mulher, enquanto profissional, nessa tua trajetória até aqui? Eita, que pergunta difícil, gente. Aqui deixa eu te dizer um segredo, aqui vai ter várias. Tá só começando. É bem complexa essa pergunta, porque assim, não existe um complemento. Eu acho que são todos esses pedaços juntos, sabe? É a Denise que trabalha na TV Clube, que é repórter, que é editora, que é apresentadora, que é produtora quando preciso. É a Denise mãe, é a Denise filha, é a Denise esposa, é a Denise amiga. É como se eu precisasse de tudo isso para ser eu. Tu é um ser em construção, é isso? Eu diria que em reconstrução. A gente está o tempo todo buscando se encontrar, se melhorar. Então, eu digo que eu acredito que nós todos fomos feitos por Deus, né? Porque eu acredito em Deus, respeitando quem não acredita. E a gente veio aqui para se reconstruir, para buscar todo dia ser um pouquinho melhor. Por mim, por você, por todo mundo. Não é fácil. O que te faz motivar para buscar essa reconstrução, essa evolução? Eu acho que foram os tapas da vida. Na vida pessoal e na vida profissional. É um caminho longo, cheio de percalços. E durante esse caminho, alguns atropelos me fizeram parar muito e refletir. Se isso está acontecendo na minha vida, ou na minha profissão, comigo, é porque precisa me mostrar alguma coisa. Então eu preciso melhorar, porque o mundo só melhora quando a gente melhora. Quando a gente vê no vídeo, ninguém diz, tu nunca caiu, tu caiu? Várias vezes, muitas vezes. Caí na vida pessoal, caí na vida profissional. Isso acontece com todo mundo. O grande problema é que as pessoas imaginam que a vida midiática é a vida real. E está muito longe, muito longe. Eu não tenho vergonha de dizer que eu já caí inúmeras vezes. E que muito provavelmente eu vou cair de novo.
A única diferença é que hoje eu não tenho vergonha de dizer e não tenho vergonha de me levantar. E sei que vai ser menos doloroso. Profissionalmente, qual foi a queda que tu acha que foi mais marcante e que fez com que tu evoluísse, buscasse esse processo de evolução nela? Sem dúvida, é uma entrevista que eu fiz, mais ou menos recente, eu acho que tem uns 3 anos. Não sou muito de ficar apegada a datas, né? E que essa entrevista, em parte, foi editada, viralizou nas redes sociais e que eu fui massacrada nas redes sociais. Pouca gente sabe, mas eu fui seguida, eu era ameaçada, além de ser achincalhada para todo mundo, né? Em público, porque a internet tem um alcance imenso. E aí eu recebia ligação da Veja, e-mail da Isto É, de gente querendo fazer matéria sobre aquilo que estava acontecendo e eu nunca imaginei virar notícia. Nunca. E assim, o que mais realmente me chocou é porque, enquanto jornalista, nós temos que defender a lei posta. E a lei posta diz que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Essa é a lei dos homens e também a lei de Deus. Sim. Eu sigo porque existe um código de ética na minha profissão e também porque é o que eu acredito. Princípio, né? Princípios, exatamente. Gente, isso causou uma confusão tão grande na minha vida e eu já estava passando por um momento difícil de insegurança, né, na questão familiar. Meu sogro tinha sido vítima de uma onda de violência, vários acontecimentos e isso mexeu muito com a minha família, mexeu muito comigo. E eu fiquei, por vários meses, trancada dentro da minha casa. Eu saía da minha casa para trabalhar. E durante vários meses, eu ia trabalhar de cabeça baixa e voltava de cabeça baixa. Muito triste por tudo aquilo que estava acontecendo. E às vezes a gente imagina que passa rápido. No outro dia tem outro assunto nas redes sociais, né? Então tem outra vítima, vamos dizer assim. Vítima porque eu não me considero vítima, mas, entre aspas, tem outra pessoa sendo abordada ali como a bola da vez. Porém, as consequências na vida daquela pessoa, elas são desastrosas. Às vezes Irreversíveis, muitas vezes. Né? Não foi o meu caso, graças a Deus, até porque, assim, eu tenho uma relação boa com os policiais, eu tenho 2 cunhados policiais, né? E assim, não é a farda ou não é a profissão que vai dizer se é uma pessoa querida, se é uma pessoa boa ou não. Qual foi o ponto dessa história, Denise, que fez com que você refletisse, opa, peraí, não é isso aqui, eu tenho que dar a virada de chave. Qual foi o ponto dela? Como você disse que tira das dificuldades, dos tropeços, dos erros, às vezes, Sim. a chave para superar essa coisa. Mas qual foi o ponto especificamente dessa história que você disse, opa, peraí, tem algo para errado? eu te contar o ponto, eu tenho que resumir um pouquinho a entrevista. Hoje, infelizmente, a gente chega numa segunda-feira e a gente tem 5, 7 homicídios no fim de semana. Isso para Teresina é muito. Quando a gente vai comparar, mas São Paulo tem 40. Gente, São Paulo tem uma população muito maior. E outra coisa, a gente se orgulhava de uma Teresina pacata. Hoje a gente não pode mais se orgulhar. Quando isso começou, em 2016, se não me engano, foi essa entrevista, 16 ou 17, não lembro. Quando isso começou, nós tínhamos 6 casos numa segunda-feira. E aí nós chamamos o comandante, o então comandante da polícia, para uma entrevista de estúdio, que não acontece com frequência no 2, no Jornal da Noite, porque não é o perfil. Sim. Raramente a gente leva. E aí já houve, ele chegou com outras pessoas de assessoria, da própria polícia, já incomodadas com esse número. Por quê? Porque algumas dessas pessoas mortas tinham sido mortas em periferia. Então, supostamente, em briga de grupos rivais. Para mim não interessa. É uma pessoa, entra na estatística, a polícia passa os dados e a gente passa as informações. Porém, houve um conflito entre os números porque eles não queriam que a gente dissesse aqueles números com a seguinte expressão: a gente só considera tantas mortes, 3, porque as outras 4 eram de bandidos. E essas 3 são de cidadãos do bem. E aí começou, né, a discussão antes da entrevista. Olha, me desculpe,
mas os dados são esses. Você pode dizer o que você quiser a respeito disso. Você pode, inclusive, dizer isso na entrevista. Obviamente, não foi o que aconteceu, né? Você pode, inclusive, dizer isso, mas a gente tem que dar os dados em sua completude. A gente não diferencia quem mora na periferia e quem mora numa zona considerada nobre. Até porque um desses cidadãos, não, né, que não era considerado cidadão, um desses que era da periferia, era um senhor que vendia bombom numa porta de escola, que estava passando na hora do tiroteio e foi morto. Ele não vai entrar na estatística porque mora na periferia? O bandido não vai entrar na estatística porque mora na periferia? E aí começou essa discussão. Como hoje a gente vive tempos tão violentos, não só lá fora, não só nos nossos arredores, como dentro da gente mesmo, e a gente, de uma maneira geral, eu digo a gente, a sociedade, começou a levantar a bola de que bandido bom é bandido morto, isso começou a pesar contra mim na entrevista. Porque eu pontuei isso, olha, mas são pessoas, essas pessoas devem ser contabilizadas, até porque os números mostram que foram 7 mortes e não 3. E aí questionei o caso desse senhorzinho, a gente tinha inclusive as imagens. Esse material dessa entrevista foi editado, foi postado por um comandante, um outro comandante, e começaram. E aí marcava os policiais, vamos jogar ela numa favela, nua, vamos colocar os bandidos para ter uma conversinha com ela, quero ver se ela foi estuprada, se ela vai achar que bandido bom é bandido vivo. E aí começou aquela confusão. Até aí era uma confusão na internet. Descobriram o meu telefone celular e aí eu recebia SMS. E foi muito complicado, porque até o telefone da minha família foi descoberto. Mas não é o normal um jornalista defender as pessoas? O normal é porque a gente tem que defender a lei posta, né? Assim como os princípios nos quais a gente acredita. A grande questão é porque a gente está vivendo realmente tempos de muita violência. Violência nos nossos arredores e violência interna. A nossa violência, a violência dentro da gente. As pessoas se chocam tanto com os acontecimentos que elas começam a se revoltar e querer realmente voltar para o código de Italião. Aí é dose, é duro. Então, assim, a gente precisa primeiro de uma revolução interna. Foi quando eu percebi que eu preciso fazer essa revolução interna. Porque não adianta só eu pensar dessa forma, eu preciso fazer alguma coisa. E foi o grande start da minha vida profissional. Foi quando eu disse, eu acredito nisso, eu falo isso, eu preciso pôr em prática. E foi quando eu fui procurar meios de tentar ir para a periferia, para conhecer essas pessoas, de saber por que elas estão ali naquele mundo, o que a sociedade não fez, o que o poder público não fez e o que eu também não fiz. Porque não pense você que você não pode fazer nada. Se você é professor, pegue seus alunos. Você é professor de comunicação, pegue seus alunos, leve para a periferia, vai fazer um documentário, vai fazer um livro-reportagem, vai entender por que a vida deles é assim. Você é gestor público, vá lá conhecer a realidade. Não mande só os seus técnicos, não. Você é jornalista, não adianta só fazer matéria nesse mundinho fechado, dentro da bolha que a gente está aqui, no centro da cidade e no entorno, porque existe muito lugar em Teresina em que os jornalistas não conseguem chegar. E muitos problemas, né? E muitos problemas. Então, eu acho que foi assim, foi o grande start da minha vida profissional e a grande virada pessoal também. Que história forte. Foi doloroso, mas foi bem difícil. Que história forte. O livro A Cabana, que é um livro que você gosta muito, né? Ele tem uma frase que eu gosto também, muito. As regras nunca vão lhe dar as respostas profundas do coração. E nunca irão amar você. As regras nunca vão nos amar. Talvez você tenha rompido uma regra nessa história. O que te fez escolher essa profissão jornalista lá no início disso tudo? Tu sabia que ia se deparar com esse tipo de coisa? Não, eu achava eu tenho certeza que foi uma escolha de Deus, assim, Deus escolhe pela gente, porque nunca me imaginei no meio dessas confusões todas. Hoje amo o que eu faço demais, mas foi uma descoberta. Eu queria fazer esporte, né?
Eu sou filha de jogador, então eu queria era jogar futebol, queria jogar vôlei. Os meus professores de educação física tentaram muito, mas eu era péssima em tudo. Não em deu tudo. nenhum. Não deu, amigo, mas eu falava bem sobre os esportes, eu conhecia tudo, sabe? Eu conhecia a vida dos jogadores, eu conhecia a vida dos clubes, eu colecionava revistas, então eu sabia falar sobre o assunto. E os meus professores, percebendo isso, disseram, olha, vamos fazer um jornalzinho sobre os times da escola, vamos fazer um programa de rádio sobre o campeonato. Tinha o Interclasse, tinha aquele campeonato que envolvia todas as escolas de Teresina, muito bacana na época. E aí eu comecei a me envolver com isso. E aí eu digo, não vou fazer educação física porque não vai me servir. Não consegui ser jogadora. Não vou conseguir ensinar ninguém o que eu nunca aprendi. Então, eu acho que eu vou fazer comunicação e vou trabalhar com esporte. Fui para o Jornal Dia, passei uns 7 meses lá, isso no primeiro período do curso de comunicação. Depois fui para a TV Clube como estagiária e lá mergulhei no esporte. Passei um tempo bem gostoso, muito bom. Tenho assim um carinho muito grande por tudo que eu aprendi no esporte, com bola, né? O João Eudes, que foi assim meu grande mentor. Eu acho que ele é o grande mestre para mim. De muita gente. De muita gente. O Buim também talvez não saiba, mas eu lia muito ele e ainda hoje leio, admiro demais. E aí passei essa etapa, cumpri essa etapa e depois me descobri apaixonada pelo hard news. E aí fui me metendo um monte de encrenca. Não foi uma escolha por paixão, foi uma escolha por acaso do jornalismo? Eu não acredito muito no acaso. Eu acredito que tinha que ser. Era um caminho que eu precisava percorrer. Primeiro passar pela leveza, pela sutileza, pela brincadeira, porque eu gostava muito de brincar com o texto, de usar metáforas, né, daquela linguagem mais subliminar, de usar o esporte para brincar mesmo, para me divertir, como nos tempos de escola. Sim. Até amadurecer para chegar em uma outra fase do jornalismo. É uma profissão que tu ama hoje, eu imagino. Claro, amo demais. Eu amo o que eu faço. Não é fácil. Não é fácil. Eu digo isso para todo mundo. Não é fácil, gente, porque você não tem estabilidade, principalmente emocional, porque às vezes você se depara com histórias que mexem profundamente com você, mas é muito gostoso quando você consegue. Eu recordo de um menino que o sonho dele era escrever um livro. Um menino com 7 anos de idade. Gente, as histórias dele, incríveis. Incríveis. Eu demorei muito para escrever como ele. Olha só. Um aluno de escola pública. A mãe não sabe ler nem escrever. E ele tinha, assim, um camalhaço de papel. Escritos. E o sonho dele era escrever um livro. E a gente descobriu essa história. Fizemos uma reportagem, no ano seguinte ele estava lançando o livro dele no Salimp. Que bênção. E hoje ele está, eu não sei, acho que São Paulo, em algum lugar aí, foi convidado para ser escritor, né? Escritor infantil, e está lá numa escola bacana, progredindo, crescendo, e já está indo para o 3º livro. O que é esta profissão jornalista? É servir. É servir no seu melhor. E servir não é você entregar nada para ninguém. É muitas vezes você fazer alguém parar e refletir. Mas para isso, eu preciso parar primeiro. Eu preciso refletir sobre o que eu estou fazendo. E muitas vezes eu percebo a gente no automático. Eu chego lá, eu tenho tantas horas para fazer o meu trabalho, então eu vou aqui correr, eu não vou conversar com meu colega que está do lado, eu não vou atender o telefone de uma fonte, eu vou falar ali rapidinho no WhatsApp, eu não vou ouvir o áudio inteiro. E aí você não consegue servir, porque você não conseguiu servir a si mesmo, você não conseguiu refletir. O jornalismo é competitivo, Denise? Demais, demais. Esse... Quem disser o contrário... É uma profissão competitiva? É uma profissão competitiva, porque a gente luta por espaço e muitas vezes a gente luta por visibilidade, o que é ainda mais nocivo. Por quê que é nocivo? Agora, a minha experiência, a minha vivência como professora, muitas pessoas entram nesse meio para ter visibilidade, para serem conhecidas, para terem reconhecimento.
E essa não é a função do jornalismo. Isso aí até pode ser uma consequência. E muitas vezes nem boa. Porque aí as pessoas já sabem tudo da tua vida, você não pode dar um passo errado. Se expõe, e né? todos nós somos falíveis, a gente erra mesmo. E a gente está muito exposto. Claro que tem um lado muito bom. Tem pessoas que gostam de mim do nada. Tem pessoas que me encontram, me dão um abraço, olha, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto do seu trabalho. É um carinho gratuito e muito gratificante. Mas tem gente também que te odeia do nada, que não te conhece, mas tem aversão a você. Tem gente que diz assim, nossa, você sorri. Aí eu, sim. Por quê? Porque eu estou sempre muito séria no jornal. Claro. Dificilmente tem algo mais leve que a gente possa sorrir. É um jornal muito curto que eu faço hoje. É um jornal realmente mais compacto, mais sisudo, porque como a gente tem pouco tempo, a gente tem que dar o que é principal. Infelizmente, o resumo do nosso dia não é bom. A gente gostaria de dar notícias boas da escalada até o boa noite final. O jornalismo é solitário? Eu não acho. Eu acho que, pelo menos em termos de dia a dia, eu acho que é um trabalho que você só consegue fazer em equipe. E se você quer fazer bem feito, você tem que priorizar por uma equipe, que você tenha um relacionamento bom, que você tenha uma ótima parceria, que todos estejam na mesma sintonia, realmente. Agora, talvez seja solitário no sentido de que, muitas vezes, quem poderia fazer mais não acompanha o nosso raciocínio, a nossa linha de pensamento, a nossa posição, o nosso posicionamento. Muitas vezes, a gente incomoda o gestor público. Então, é solitário nesse sentido, porque na realidade a gente está para fazer uma parceria. Olha só, o que vocês ainda não viram, a gente viu e a gente está aqui mostrando. Vamos se unir, vamos juntar forças aqui, porque isso chegou até a gente, não chegou até vocês, mas a gente pode unir forças. Não há esse entendimento. Não há esse entendimento, infelizmente. Então, nesse ponto de vista, sim, eu acho que é solitário. Isso, esse processo, esse contexto, ele afeta o desenvolvimento da sociedade, de certa maneira? Sim, até porque muitas vezes as pessoas procuram primeiro a gente, primeiro a mídia e depois o poder público. Às vezes esgota a procura do cidadão pelo Sim. serviço? Muitas vezes esgota, né? Cansou de procurar o poder público e procura a gente, e muitas vezes também procura primeiro a gente. Quer dizer, invertendo totalmente Por uma questão de os papéis. confiança. Por uma questão de confiança, talvez. O jornalismo é solidário? Eu acredito que o jornalismo verdadeiro, sim. Na essência da palavra, sim. Quando se faz jornalismo pensando no que vem no final do mês, na conta, aí não. Mas quando se faz jornalismo por jornalismo, sim. A essência do jornalismo é compartilhar informações? Essa é a essência? Eu não falo compartilhar. Eu não diria compartilhar. Eu diria refletir sobre o que nos cerca. Hoje o sentido de informação, ele está meio perdido. Principalmente com essa convergência toda. Porque as pessoas acham que podem encontrar informação em qualquer lugar. E muitas vezes o que eu tenho nas redes sociais não é uma informação. É algo que eu resolvi colocar lá, que eu estou pensando, que eu acredito. Mas isso é informação? E hoje o boom de informações é tão grande que a gente se perde. Tem dia que eu chego na reunião de pauta, gente, eu vi isso, isso e isso. Ai, meu Deus, onde foi? Em que lugar? Não sabe, já não perdeu. sei mais, porque eu ainda leio impresso. Eu gosto. O impresso ainda é importante. O impresso ainda é importante, é muito importante. Existe uma profundidade no impresso, principalmente no caderno de domingo, que não existe em outro lugar. Então, leio o jornal, vasculho a internet, portais, redes sociais. E quando eu chego na reunião de pauta, se eu não notar no meu bloco de notas, eu não sei mais onde foi que eu vi tal coisa. Que venha a ser interessante e que de repente pode vir a ser uma informação importante para ser construída uma notícia.
E eu não sei mais onde foi que eu vi. Essa imensidão, eu chamo fast food de mídias e de conteúdos nas redes sociais, em vários lugares, acaba meio que colocando a nossa visão um pouco turva, né, diante dessas situações e recai muito sobre esse processo. Uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho é se o processo do jornalismo, da redação da TV, do jornal, ele é transparente para as pessoas sabem como é que a gente faz essa escolha de colocar uma informação, que é uma notícia importante para as pessoas. É transparente o nosso jornalismo? Não, de forma alguma. O exemplo que eu lhe dei da entrevista, ninguém sabe como essa entrevista foi construída. A entrevista ela não aconteceu só no momento em que ela foi ao ar. E os bastidores, talvez as pessoas saibam agora. Isso prejudica? Claro, completamente. Prejudica o entendimento. E prejudica a mídia, e prejudica o profissional? Prejudica o profissional, prejudica a mídia e principalmente prejudica a sociedade. Porque não há um entendimento global do processo. Ah, Denise, mas isso seria impossível. Eu não sei. Eu acho que a gente tem que apostar mais nessa convergência de mídias. Talvez uma conversa dessa anterior à entrevista, ela pudesse estar sendo gravada para depois a gente colocar tudo no portal. Explica como é que é esse processo hoje, desde a produção, desde a escolha do tema, passando, claro, pela produção, até a veiculação. Como é que funciona? Um processo é cada vez mais complexo, porque a gente tem uma gama de informações cada vez maior. Mas, de uma forma geral, como é que funciona? A gente tem uma reunião de pauta todos os dias, mais ou menos a 13h, e aí nós estamos já pensando em detalhes do jornal de hoje, mas também no jornal de amanhã. O que aconteceu hoje de manhã? O que foi relevante? Aí a gente tem uma produção da manhã já para pensar nisso, mas em contato com os editores, né? Que hoje é o Denis, que é o editor-chefe, e eu, editor executivo. Então a gente está pensando em como construir esse assunto, com um olhar ampliado. Por quê? Porque o Jornal de Meio-Dia já vai dar o momento ali, né? O factual, como a gente chama. Então, a gente já está pensando em ampliar. E estamos pensando também, o tempo todo, atento ao que está acontecendo à tarde. E, de repente, precisamos antecipar algo que vem no dia anterior. Aí nós temos as velhas fontes, né? As assessorias de comunicação, as fontes oficiais, né? O poder público, as assessorias do poder público também. E hoje, muito importante para a gente, é o nosso WhatsApp. Por quê? Porque é ali que a gente recebe diretamente a informação da população. Ou algo que eles acreditam que possa vir a ser uma informação. De repente, é só um juízo de valor sobre determinada situação. Então, a gente precisa estar lendo tudo isso, estar pontuando, estar escrevendo, estar mandando áudio, estar perguntando, para saber se aquilo realmente pode vir a se transformar numa nota coberta, num lock-off, num ao vivo, numa reportagem. Essa escolha é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade grande. E aí a gente tem uma equipe justamente para pensar, porque não dá para ser uma pessoa, ficar o peso em cima de uma pessoa. E muitas vezes a gente faz uma votação. E aí, o que você acha? Você acha que dá? Ah, eu acho que dá para a gente fazer assim e tal. Claro, o Denis é o editor-chefe, ele diz, acho que não rola assim, acho que a gente poderia fazer de uma outra forma. E aí a gente vai construindo aquilo, sim, né? Às vezes a gente chega ao consenso, às vezes não. E o que se faz com o que fica de fora? Fica muita coisa de fora, claro. Fica muita coisa de fora. O que os jornalistas pensam sobre o que fica de fora? Eu, particularmente, eu fico assim, angustiada. Porque ao mesmo tempo que é muito benéfico para a gente, traz uma frustração muito grande para quem para ali o seu tempo para fazer uma imagem, para fazer um vídeo e mandar para a gente, para parar para falar, para conversar com a gente e não tem um feedback. Então, o que a gente costuma fazer? Responder todas as mensagens dizendo, olha, infelizmente, por conta do tempo do nosso jornal, por conta do padrão que a gente segue, que a gente tem um padrão. Então, isso não vai ser a gente não vai poder mostrar isso. Então, a gente procura dar uma explicação. É claro que tem dia que não dá, naquele dia, mas aí a gente dá no dia seguinte, mas sempre tem esse feedback. Inclusive, tem uma pessoa encarregada só de ficar com isso. Agora, muito importante, muita coisa chega pelo nosso pessoal. As pessoas nos procuram diretamente. Já são referências, claro.
assim, pelo conhecimento, né? Pelo vídeo. E aí, por exemplo, eu tenho um contato recente de uma moça que estava sofrendo ameaças pelo marido do marido de uma amiga, né? Ela desconfiou dele, depois foi denunciar o caso à polícia, enfim, descobriu que era ele. Sim. E queria que algo fosse feito e nada tinha sido feito. Então, ela chegou pelo meu WhatsApp e disse que queria ter uma conversa particular comigo, nesse sentido, porque ela também não queria se expor, ir à TV, ser vista por outras pessoas, porque é uma situação delicada para ela. Então, tem muita coisa que chega até a gente diretamente. Denise, há um brilho no teu olhar toda vez que a gente fala de mulher. E as matérias, a gente sente essa diferença quando tu trabalha alguma temática que é mais ligada à mulher. Como é isso? É um feminismo que está aí dentro? O que é isso? Olha, eu acho que o feminismo é algo brilhante. Eu admiro muito as mulheres que estão nessa luta. Infelizmente, eu ainda não abracei essa causa como gostaria, mas ando fazendo o meu trabalho de formiguinha. E não é só os casos não são só os casos de violência contra a mulher que me chocam, são os casos de violência contra as crianças, contra os idosos. Agora, claro, pelo fato de ser mulher, de ter 3 irmãs, de ter uma mãe, de ter uma filha, obviamente isso mexe muito comigo. E muitas coisas que a gente vai vendo, que a gente passou, que outras pessoas próximas a gente passou, e que a gente não tinha um entendimento do que era, por exemplo, uma violência psicológica, e que hoje a gente tem esse entendimento, a gente tem a necessidade de mostrar a outras mulheres e também a outros homens de que isso existe e do quanto isso é perigoso, do quanto isso é nocivo para a sociedade, não só para as mulheres. Porque quando uma mulher é morta, quando uma mulher sofre uma violência, seja ela sexual, física, o entorno dela também sofre. Essa mulher muito provavelmente tem um pai, tem um filho, tem uma filha, tem amigos. Entende como é uma situação bem complexa e a gente precisa ter um entendimento de que isso é ruim para o todo, não é só para as mulheres. E aí é onde eu acho que a gente precisa abraçar o feminismo como um todo, homens e mulheres. Vamos todos lutar contra o feminicídio, por exemplo. O jornalismo tem causa? Eu acho que cada jornalista tem as suas. O jornalismo em si, ele tem causas, mas os jornalistas especificamente têm as suas. Por exemplo, a violência contra a mulher é uma causa que eu abraço. Isso é natural? Isso é da nossa construção de vida. A gente ultrapassou há muito tempo aquela história de que o jornalismo é imparcial, olha, que não existe imparcialidade. Claro que existe. Existe parcialidade em tudo. Na roupa que eu visto, na maneira como eu me posiciono, na forma como eu escolho as palavras, na forma como eu abordo os assuntos. O jornalismo não é imparcial. Não. Nunca foi. Não há como, né? Nunca foi. Essa foi uma estratégia usada durante muito tempo para sobreviver no mercado, como algo respeitoso. Olha só, o jornalismo ele é imparcial, a gente está aqui para mostrar todos os lados. Então, vocês devem nos respeitar. Há muita gente que sobrevive no mercado ainda com essa máxima, né? Eu talvez diria que não sobrevive. Vive. Mas as questões são outras. Não né? são bem jornalísticas. Porém, há uma diferença entre ouvir todos os lados, né, e ser imparcial. Por exemplo, a gente busca ouvir todos os lados. Mas a partir do momento que você busca falar sobre aquele assunto, você já abandonou a imparcialidade. Entende? É uma escolha, né? É uma escolha. Sim, natural. E também outra coisa que eu sempre faço questão de pontuar. Não existem 2 lados. Não existem. Vários. Existem inúmeros lados. A gente não pode falar de realidade. São fragmentos. É um olhar. É o que você pensa, é o que eu penso, é o que o meu colega pensa, é o que o público vai entender. Aqui a gente, na Conrad, a gente fala muito sobre isso. Que as pessoas chegam achando que quem está apresentando um programa de TV
principalmente jornalístico, é um Deus, é um oráculo, onde ele só vai falar a partir de uma realidade concreta e absoluta. Uma das primeiras aulas que os alunos têm aqui é justamente essa. É essa discussão da imparcialidade e da realidade. Talvez por isso a sociedade que nos assiste, que não entende como é que funciona essas escolhas, esse processo, entenda que a gente da comunicação seja o quarto poder e que tenha esse poder. E às vezes o jornalista gosta disso. Sim. Porque diz, olha, eu sou poderoso. Isso mexe com o ego. Não é? Né? E muita gente é movida à ambição. E eu fico feliz de saber que vocês estão tentando desconstruir esse processo. Sim. Porque você chega no mercado de trabalho e a coisa é totalmente diferente. Tem escolhas ali. O jornalista tem um ego muito elevado? De uma forma geral, sim. De uma forma geral, sim. E não são só os colegas do vídeo. Há uma vaidade por trás. O jornalista não é diferente de um outro ser humano, de um outro tipo de trabalho. Somos todos seres humanos, então somos todos falíveis, temos os nossos erros, temos os nossos defeitos. Então, existe ambição, existe ego em todo lugar. É humano, né? Humano. Tem muitos jornalistas que falam que o jornalismo ele serve para defender os direitos, para trazer o contraditório, para diminuir as desigualdades. Como é que a gente consegue, Denise, diminuir ou trabalhar pelo menos para contribuir com isso? No teu caso específico, que tem um programa que demora 15, 17, 18, dependendo do dia, Sim. minutos. Como é que a gente consegue colaborar para isso, já que tanta coisa fica de fora? Então, é por isso que a gente precisa de uma equipe coesa, uma equipe unida, uma equipe que esteja realmente na mesma sintonia. Vou lhe dar um exemplo. Acho que março, abril desse ano, eu recebi uma carta do presídio, de uma pessoa do tempo em que eu fazia esporte. Ele era professor de uma escolinha de futebol e eu fazia matéria na época mostrando o trabalho dele, realmente um trabalho que envolvia muitas crianças, que ajudava muito a comunidade, um trabalho incrível. Legal. E esse cidadão foi preso. Ele matou a esposa. Na verdade, a ex-esposa. E 10 anos depois, ele me escreveu uma carta perguntando se eu lembrava dele, contando a história dele, que aconteceu isso, mas ele se arrependia muito do que fez e ele estava mudado e ele queria ter uma oportunidade de conversar comigo. Chamei a equipe, mostrei a carta. Primeiro eu achei fantástico receber uma carta nos tempos de hoje, né? Porque eu acho que a última carta eu recebi assim há uns 3, 4 anos. Inusitado, no mínimo. Inusitado demais. E achei um barato receber uma carta. E aí abri a carta, conversei com a equipe e algumas pessoas da equipe disseram, acho que a gente não deve ir. Não, acho que a gente não deve ir, esse cara matou a mulher, sabe? Gente, mas ele está dizendo que está arrependido. Não estou dizendo que ele é, uma pessoa totalmente ressocializada, que não vai fazer isso, mas a gente precisa pelo menos ouvir, vamos fazer esse material, vamos gravar e de repente a gente vê se descarta ou se vai ao ar. Então você imagina que muitas coisas a gente grava e não vai ao ar. Agora você imagina o que chega até nós do próprio público. Então, óbvio que algumas coisas vão ficar de fora. Porém, existe um trabalho, né, em equipe para a gente saber como que a gente vai aprofundar certas situações, que foi o que aconteceu. Eu fui ao presídio, conversei com ele e lá eu encontrei um homem totalmente diferente da carta. A partir do momento em que eu fui instigando ele a falar, fazendo perguntas, ele foi me respondendo coisas que me mostram que o sistema não ressocializou. Não que ele não possa ressocializar, mas ele não. Porque prestes a sair para o regime semiaberto, ele continua dizendo que ele só matou, com essa expressão, ele só matou a esposa dele, na verdade era ex-esposa, ela pediu a separação, já estava morando em outra casa, muito longe, porque ela não respeitou ele, porque um ano depois ela estava com outro homem. Quer dizer, a culpa era da vítima? A culpa da vítima, porque essa é a desculpa do agressor. Porque o homem, ele tem o direito de dizer, eu não te quero mais, mulher. Mas a mulher não tem o direito de dizer, eu não te quero mais, homem. E aí ela estava frequentando a academia, estava usando umas roupas mais assim ou mais assado, nas palavras dele. E ele se revoltou com aquela situação.
Muito fútil, né? E o tempo todo dizendo que amava. Mas eu amo a fulana, a fulana é minha esposa. Não, ela é sua ex-esposa. Eu pensei, eu amo a fulana. O senhor matou a fulana. Não existe amor, existe ódio. E aí a matéria foi totalmente construída a partir daquela entrevista. Porque muitas vezes a gente pensa na pauta lá dentro, quando a gente chega na rua, tudo se desconstrói ou se reconstrói. E aí nós fomos fazer uma matéria justamente mostrando isso. Por que que o homem hoje tem o direito, aliás, sempre teve, de dizer não, eu não quero mais. E a mulher Muitas vezes não. Porque a maioria dos homens não consegue aceitar. O que é proibido publicar? Não existe o que é proibido. Existem pontos que a gente tem que seguir. Um exemplo, suicídio. Nós não falamos do suicídio pelo suicídio. Um homem hoje se jogou da ponte. Não. Porque existe um entendimento de quanto mais a gente fala com essa abordagem, mais pessoas que estão pensando nisso vão ser encorajadas. Sim. Mas a gente fala sobre o suicídio como campanhas de prevenção, a gente mostra dados de que há uma preocupação em Teresina, sobretudo em Teresina, mas isso também chegou ao interior e é importante pontuar isso. Oeiras é uma cidade que nos preocupa muito nesse sentido. Vários índices. Vários índices, E a preocupação em mostrar essa temática de uma forma que a gente venha ajudar e não prejudicar. Por exemplo, agora mesmo a gente teve 5 casos, né, em menos de 24 horas no final de semana passado. Então, qual foi a ideia? Construir uma matéria mostrando grupos de apoio. Falar do suicídio, mas assim, sempre como, olha gente, isso aqui nunca é a melhor saída. Nós temos isso, nós temos a igreja tal, nós temos a ONG tal, nós temos palestras em tais lugares, nós temos os CAPs, sabe? Então, assim, existe o que não pode ser mostrado, mas não como algo ali a ferro e fogo. Você não pode falar de suicídio de maneira nenhuma. Não, você não deve falar dessa forma. Perfeito. Como é a tua relação com a audiência? A audiência em si é algo assim muito fictício, porque a gente diz assim, é o jornal de maior audiência do Piauí, né? O Jornal da Noite, claro, está entre as novelas, então tem uma audiência fantástica. Mas assim, é como se eu estivesse conversando com cada um de vocês individualmente. Eu vou para o estúdio, eu nunca pensei assim, meu Deus, o Piauí inteiro está me assistindo. De verdade, nunca parei para pensar nisso. Assim, é como se eu estivesse conversando com cada um. E quando eu vou para os eventos da TV Clube, e eu digo os eventos sociais, né, aquele evento mesmo que a galera está lá, são aqueles eventos que o grande público está lá, aí eu sinto a audiência. Porque aí tem a massa. A audiência, para mim, não está no estúdio, não está no jornal que vai ao ar. A audiência está nas ruas. Está dentro do estúdio, é diferente da audiência... Totalmente, totalmente. No estúdio eu nunca pensei de verdade, nossa, o Piauí inteiro está me assistindo. E tem gente, Você já parou para alunos, pensar nisso, que o Piauí inteiro está te assistindo? Muitos alunos aqui me perguntam isso. Professora, como é que é apresentar o jornal de maior audiência do Piauí? Gente, é muito gostoso fazer o Jornal da Noite, assim como é muito gostoso produzir, editar, fazer reportagem, o Jornal de Meio-Dia é muito bom, o Bom Dia Piauí. Então, assim, eu não paro para pensar nessa relação. Quando eu vou para esses eventos, que eu realmente sinto aquele carinho, aquela coisa maior, e eu gosto muito. A beleza ajuda ou atrapalha? Numa sociedade tão machista, tão preconceituosa quanto a nossa, atrapalha. O sobrenome atrapalha, a beleza atrapalha. Meu pai é funcionário público aposentado. E devido ao meu sobrenome, quando eu entrei na TV como estagiária, fazendo um teste, né, seguindo todo o protocolo, houve um boato, né, que se transformou em notinha nessas colunas. Uma coluna hoje que nem existe mais, de que eu era filha bastarda de um certo político. Isso chegou ao conhecimento do meu pai no trabalho dele. Então, você imagina o constrangimento. Aí, depois que essa história foi desmistificada, não é o Freitas dela, não é nem daqui, é do Ceará, que é por parte da minha mãe.
Aí veio a questão, mas então deve estar lá por isso, por aquilo. Aí vem as insinuações pejorativas. A competência fica um pouco abaixo quando a beleza... Quando você começa, depois de um tempo, e os meus pais sempre disseram, o silêncio e o trabalho são as duas poderosas armas que você tem. Trabalhe e faça silêncio. É o seu trabalho que vai fazer barulho por você. Não adianta você ficar falando, eu não sou filha de fulano, eu sou filha de cicrano, eu não entrei aqui por isso ou por aquilo, eu estou aqui pelo meu trabalho, pela minha competência. É o trabalho, é o tempo que vai dizer isso. O jornalista tem poder? Eu acho o poder algo tão perigoso que eu não quero ter esse poder, que as pessoas se iludem achando que tem. O poder é ilusório. O poder é transitório. E muitas vezes, quem acha que está no poder não tem essa noção de que é transitório. Eu estou apresentadora. Eu não vou ser apresentadora para sempre. Quando tu escolhe o que vai ao ar, de certa maneira, há uma expectativa de quem assiste, de quem vê, sobre aquele assunto que você escolheu. Sim. Isso, de certa maneira, é um poder? As pessoas podem até achar que mas quem conhece o processo, você conhece o processo, sabe que aquilo ali é passado por uma triagem, não é decidido por mim. Eu faço parte dessa equipe que decide, sabe? Então, assim, isso de fato não me envaidece, sabe? Eu não me acho melhor do que ninguém por isso, não acho que eu tenho poder. Eu acho que o poder é ilusório, principalmente no jornalismo. A não ser que você seja o dono da emissora. Que é diferente. Que é diferente. É outro tipo de poder. É outro tipo de poder. Mas o poder no jornalismo, ele é totalmente... Se ele existe, ele é totalmente ilusório. E transitório. Qual o valor social do jornalismo? O valor social do jornalismo é fazer o jornalismo de verdade. É, acima de tudo, prestar serviço. É fazer alguém parar. É prestar serviço e fazer alguém parar e refletir sobre o que você está falando. Agora, como eu falei, para isso você precisa refletir primeiro. Não adianta eu falar de suicídio porque os casos estão assustando e mostrar a imagem, aquela imagem forte, aquela coisa que é como se as pessoas não pensassem na família daquela pessoa, sabe? Na mãe que está vendo aquele rapaz, o corpo dele ali no chão. Eu fico imaginando a dor dessa mãe, a dor dessa família, a dor dos amigos, a dor das pessoas ali, do ciclo dessa pessoa. E aí eu fico, poxa, eu estou refletindo sobre o que eu estou fazendo, eu, jornalista, estou refletindo, é assim que eu devo fazer? Ou eu devo fazer diferente? O nosso jornalismo, ele tem feito as pessoas refletirem sobre o que acontece no entorno, nas realidades? De uma forma geral, não. Mas eu acredito que alguns jornalistas fazem isso. Eu, particularmente, tenho uma admiração, um carinho por alguns jornalistas que eu acompanho, que eu acho que eles fazem, sim. Em medida, né? A gente não pode também dizer que, nossa, eu estou fazendo o Piauí refletir. Não. Mas se eu fizer alguém refletir sobre aquilo, é como a matéria do feminicídio. Muitas vezes a gente faz matéria sobre violência contra a mulher e eu escuto pessoas, colegas homens, dizem assim, mas também a fulana fazia isso com fulano, saía com cicrano, fazendo juízo de valor sobre a vida da mulher. Aí eu disse, olha, você não assistiu a matéria. Assisti! Não, você ainda não assistiu. Assista a reportagem com cuidado, com um olhar sensível, porque você ainda não assistiu. Porque ele ainda não refletiu sobre o real sentido. Agora, como que ele vai refletir? Isso depende só de mim? Isso é um desafio, inclusive, para o comunicador, para o jornalista, né? É um desafio, mas é o que eu digo. Se aquilo ali, naquele dia, conseguiu fazer alguém parar e refletir, para mim já está valendo. Os jornalistas estão mais insensíveis diante de tanta violência, às vezes, no dia a dia? Eu acho que a comunidade como um todo, a sociedade como um todo. É como eu falei, a guerra interna hoje, que é uma guerra particular, né? Porque a gente está vivendo no mundo, no estado de guerra, fora e dentro. Muitas vezes você não pode dizer o que você pensa sobre determinado assunto
numa roda de amigos porque você tem medo do que vão pensar de você ou do que vão fazer com você. Uma autocensura, né? Uma autocensura. Se é que pode existir. Se é que pode existir, mas em termos existe, sim. Então, como não dizer que o jornalista está assim se o mundo está assim? Denise, muitos veículos de comunicação, inclusive por uma questão de sobrevivência de mercado, recebem dinheiro por um serviço prestado, é bom que se diga, do poder público. Sim. É possível ser independente fazendo jornalismo de quem te dar o pão? Totalmente. Primeiro que assim, a expressão ganhar o pão, ela é algo muito direta. Esse dar o pão, nesse sentido, ele não é direto. Porque as emissoras recebem, não os jornalistas. O departamento financeiro recebe. Coisas não separadas. Os jornalistas, coisas totalmente separadas. O mesmo acontece com as empresas privadas. É o comercial quem resolve, não é o departamento de jornalismo. Eu vou te dizer que toda empresa trabalha assim? Obviamente que não. Obviamente que não. Mas é possível? É. Até porque isso é previsto em lei. Essa contrapartida do poder público. Sim, ele precisa divulgar as ações. Precisa divulgar as ações. Então, isso é previsto em lei. Agora, a partir do momento em que há um jornalista negociando isso diretamente com o poder público, essa relação, ao invés de estar distante, ela se estreita completamente. E aí fica difícil. Mas existe. Existe e existe muito, por todos os lados. Todo jeito. Tem um autor que eu gosto muito que ele chama Alvin Toffler. Sugiro, muito bom ele. Ele fala de tecnologia, mas fala dessa relação da humanidade que a gente tem com a tecnologia. Ele diz uma coisa que é bem engraçada, que é bem interessante, que é o seguinte: ou você tem sua própria estratégia, ou você faz parte da estratégia de alguém. Qual é a tua estratégia na comunicação, Denise? Muita gente me pergunta assim, você se inspirou em alguém? Não. Me descobri, eu fui me descobrindo jornalista. Tanto que eu entrei sem, assim, com a única certeza, eu queria fazer esporte, trabalhar com esporte. E depois eu fui para outros caminhos e ali foi onde eu fui tentando me descobrir. E a estratégia usada foi essa, foi não copiar ninguém, no sentido bom, claro, porque eu acho que ações positivas, pessoas, né, que a gente admira, a gente pode copiar assim, sem nenhum problema, mas foi tentando me descobrir nesse processo, porque eu mudei totalmente os rumos do que eu queria lá atrás, do que eu imaginava lá atrás. Então a minha estratégia foi me descobrindo. Jornalista erra? Todo dia. Todo dia, toda hora. E agora cada vez mais, porque a gente está correndo cada vez mais contra o tempo. A gente está o tempo inteiro em cima do deadline. Como é que a gente lida com o erro do jornalismo? Eu não vou te dizer que eu me acostumei, porque eu fico bem mal, principalmente quando é um erro assim que, sabe, mexe com a gente. Vou te dar um exemplo. Determinado dia a gente deu uma nota coberta, com imagens de duas pessoas, uma que foi a vítima e a outra que foi o agressor. E as imagens entraram trocadas. Gravíssimo erro. Contexto. Né? Muito grave. Assim, não houve uma correção a tempo no jornal. A gente teve que fazer no dia seguinte. Mas imagina como a gente mexeu com a vida dessas famílias, sobretudo com a vítima, né? E os familiares nesse período de 24 horas. Curto, né? Então assim, fui para casa arrasada, muito triste. Porém, assim, a gente trabalha contra o tempo, muitas vezes não consegue checar, o editor não consegue checar a matéria antes de ir ao ar, porque chegou em cima da hora, foi o caso dessa, e foi coberta com o jornal no ar, né? Então, eu estava no estúdio, o editor-chefe já estava no Twitter, já o jornal acontecendo, o que não justifica, obviamente, claro, mas que a gente também não pode, né, se martirizar tanto por isso. Mas que eu fiquei muito triste, fiquei. qual a importância da opinião pública para o jornalismo que você faz? A opinião pública no sentido de feedback, né, quando eles dizem o que eles pensam sobre a gente, é o que nos mantém lá, né? Inclusive comercialmente falando.
Por quê? Se a opinião pública, né, os números de uma pesquisa, por exemplo, dizem que esse programa aqui, ele não é assistido ou existe uma rejeição sobre ele ou sobre determinado jornalista, aquilo ali desmorona, né, completamente. Então, até do ponto de vista comercial, é muito importante. Porém, o aspecto positivo demora muito a chegar até a gente. Entendo. Né? O negativo, rapidamente. Mas o positivo é mais essa discreto. Percepção do positivo demora. É bem mais discreta essa percepção. E a sociedade sabe que ela é importante? Hoje a gente faz jornal, sobretudo, para as classes C, D e E. Né? E muitas vezes falta essa instrução, esse conhecimento para eles. Eles não sabem o quão importantes eles são, eles representam. Eles nos mantêm. São eles que nos mantêm. A gente faz jornal para eles. As classes A e B estão cada vez mais distantes de televisão. E a C está naquele processo de transição. A TV vai acabar? Jamais. Hoje, a TV, o Jornal da Noite, por exemplo, o Piauí TV2, ele é muito assistido nas plataformas digitais. Não necessariamente pela TV. Deixa de existir? Não. Jamais. O que a gente pretende fazer é ampliar o leque. E quando eu digo que a gente vive esse período de pós-convergência, é isso. Porque antes, a televisão achava que só ela podia se apropriar da internet, do jornal, da revista, do rádio. E hoje a televisão precisa dos outros veículos. A Globo tem feito muito um trabalho nessa linha. Inclusive, hoje não tem mais funcionário praticamente do G1 e da TV. É uma convergência mesmo. Convergência. É todo mundo fazendo tudo porque é o mesmo conteúdo. O que muda? A forma de falar. E aí eu tenho que saber como falar para a internet, como falar para a TV. Esse profissional de hoje ele precisa ser muito multi. Cada vez mais. Tem gente que diz assim, mas eu sou editor, eu não posso produzir essa matéria. Não existe mais isso. E eu acho que isso não é só no jornalismo, eu acho que em tudo, o mundo hoje gira muito em torno disso. Né? A gente passou da Revolução Industrial há muito tempo, né? Daquela coisa segmentada, eu só corto papel, né? Eu só embalo o produto. Não existe mais isso, eu preciso saber fazer tudo, até porque uma hora isso aqui vai desgastar para mim. E se eu não tiver espaço em um outro lugar, se eu não tiver competência para fazer outra coisa, eu estou totalmente descartado no mercado. Jornalista mente? Todo mundo mente. O ser humano mente. Não deve, mas mente. Eu espero que pelo menos na hora do jornal, não, né? Tu já mentiu? Já menti, muitas vezes para minha mãe, para sair de casa, a juventude, né? A cabeça mais... Aí hoje eu fico pensando, poxa vida, tá pertinho da Dani fazer isso comigo também. Tu tem uma filha agora, não é? Isso aí mamãe dormia bem, né? Hoje não, nem tanto, mas... E aí, chegou que horas ontem? Dizia assim, acho que eram umas 2 horas da manhã. Tinha acabado de chegar, estava tomando café. Eita, Denise, altas histórias, né? Eita. Vamos lá. Tomara que ela não veja isso, viu? Se bem que hoje ela já sabe. Já, né? Já Já ganhou a confiança já? Já. Não é possível. Passei um monte de tempo, ela passou um tempão aí com raiva. O Zygmunt Bauman, que você conhece, polonês, Sim. né? Morreu recentemente, ele diz assim, na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Você tem um Instagram que é muito bem abastecido de informações e te dá uma série de seguidores e uma série de comentários. Como é a tua relação com as mídias sociais? Por incrível que pareça, não é tanto assim. Se formos comparar a outros colegas. Por quê? O meu perfil é privado. Eu saí do Facebook naquela época das confusões lá, daquela entrevista, Sim. porque era bem difícil ler o que as pessoas estavam falando lá. Tu lia? Eu lia porque estava lá e assim, algumas pessoas, inclusive agentes públicos, com o nome lá, o perfil e incitando ódio.
de uma maneira criminosa. Então eu também precisei fazer esses prints, eu precisei me resguardar e precisei também tomar medidas em relação a isso. Depois disso, excluí o perfil. No Instagram, eu resolvi fazer diferente. Eu aceito, claro, algumas pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas eu preciso ter uma ligação, alguém conhecido, porque hoje eu trabalho em TV. Sim. Eu não trabalho na internet, embora a gente esteja o tempo todo precisando um do outro. Mas existe o perfil da emissora na internet. Então as pessoas também chegam até mim por lá. Por lá, sim, claro. E por tudo que eu passei na minha vida profissional e na minha vida pessoal, eu prezo pela discrição. Tu é cautelosa, então? Sim, eu prezo. Eu gosto muito, sabe, assim, de falar sobre o meu trabalho, de falar sobre o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, a minha filha. Eu gosto muito, mas eu tenho medo, eu tenho receio, porque a gente não sabe até que ponto a sociedade entende isso. O jornalista é um produto do meio? Não. O meio é um produto, de certa forma, do jornalismo que a gente pratica. Eu acredito que se nós, jornalistas, trabalhássemos de fato um jornalismo mais perto do que ele se propõe, a nossa sociedade é que seria um pouco diferente. Existe ficção no jornalismo? Claro que existe. Claro que existe. Porque existem interesses. E a partir do momento que existem interesses, uma notícia pode ser construída a partir daquilo ali. Quais os limites do jornalismo? Se é que tem. Olha, limites existem, e muitos. Mas eu acho que a maioria dos nossos colegas sequer lê o Código de Ética. A maioria de nós nunca leu. O que você nunca faria no jornalismo, Denise? Aceitar dinheiro para colocar uma matéria no ar, para favorecer alguém. Isso é absurdo. Tem política no jornalismo? A política, ela está presente em tudo. Claro que tem. Política no sentido não do ser político, né, do agente público, mas de, vamos fazer assim, né, para a equipe tal, para o jornal tal, porque vai ser melhor. Então, isso é política. Jornalismo bom é aquele que incomoda? Sempre. Tu gosta desse jornalismo, né? Eu sou movida por ele. Se não incomodar ninguém, eu não estou fazendo jornalismo. Se as pessoas continuam acomodadas, o mundo não vai mudar. A nossa sociedade vai continuar da forma como está. Nós queremos. Denise. E o incomodar, muitas vezes, não é instigar o poder público, ou instigar uma empresa que está fazendo algo errado, ou uma pessoa. O incomodar é no sentido de que, poxa, eu tenho um super atleta aqui, gente, com potencial olímpico, um cara com um futuro brilhante, mas ele não tem um tênis para calçar. É esse tipo de incômodo. É um incômodo a mim mesma. É um incômodo a você, a todos que estão aqui. Por que ninguém faz nada por ele, pelo colega que está do lado? Sim. Muitas vezes o nosso vizinho está com depressão, nosso colega de trabalho, bem aqui do lado, e a gente está fazendo uma matéria sobre depressão. A gente está vivendo o Setembro Amarelo e divulgando o Setembro Amarelo, mas a gente não tem tempo e, principalmente, não tem sensibilidade para conversar com aquela pessoa que mudou de postura, de comportamento, de humor e que, no fundo, você sente que tem alguma coisa de errado com ela. Falta sensibilidade nesse aspecto para os jornalistas? Totalmente. Totalmente. O jornalista não é diferente de um outro ser humano. Está todo mundo o tempo todo olhando muito para o umbigo. E eu te digo, quando eu passei por essa situação de conflito, em que era ameaçada por policiais, quando estava sendo achincalhada nas redes sociais e passando por todo esse problema, foram poucas as pessoas do meio que me procuraram, que me estenderam a mão, que procuraram ouvir o que eu tinha para falar. E que mundo é esse, gente?
Individualista? Totalmente insensível. Como é que eu sou jornalista e eu não me coloco no lugar de um outro jornalista que estava fazendo o trabalho dele? Quer dizer que só poderia ter acontecido comigo? Que sabe exatamente como é que funciona o processo, inclusive? Falta solidariedade, às vezes. Totalmente. E eu recebi mensagens de grupos de jornalistas de fora, apoio de FENAGE, apoio da OAB Nacional e as instâncias locais não me procuraram. Denise, estamos chegando ao final. Que pergunta eu não fiz que você gostaria de responder? Gente, mas ele arrasa nas perguntas. Eita, deixa eu pensar. E olha que eu costumo pensar rápido, até porque eu falo demais. Mas vamos lá. Talvez, acho que a minha maior emoção enquanto jornalista. A gente falou dos fatos polêmicos, a gente falou dos desafios, mas talvez a maior alegria, assim, o dia que eu me senti mais realizada enquanto jornalista. Fale. Posso, né, agora? Bom, perguntando a mim mesma, agora eu respondo. O dia mais feliz da minha vida enquanto jornalista foi o dia em que eu pude falar de mim mesma. Olha só. De mostrar que o jornalista também é gente. Que o jornalista ele não está ali só para contar a história dos outros. Primeiro porque ele tem um olhar sobre o outro a partir do que ele tem sobre si mesmo. E foi muito gostoso, apesar do receio de expor a minha filha, mas eu fiquei muito feliz quando eu fiz uma matéria sobre o ser mãe. Já tinha feito inúmeras matérias sobre o sentimento, né? Assim, com mães incríveis, com pais que são mães, mas nunca falando sobre a Denise, mãe. Que legal. E ela conversou comigo na reportagem e assim, foi muito gostoso, sabe? Assim, poxa, eu pude mostrar um pouco para as pessoas de quem eu sou eu. Talvez eu não seja aquela mulher que entra para dar boa noite só dizendo que teve assalto, que teve mais um homicídio, Claro. que teve, sabe, mais uma notícia ruim, falar de doença, mas para falar de amor e do amor mais lindo, mais puro, mais gostoso que pode existir. E ali eu juntei duas coisas preciosas da minha vida, que é o amor pela comunicação e o amor pelo serzinho chamado Dani. Olha, já estou querendo me emocionar. Falando de Dani, é que Dani é um grande milagre na minha vida, de verdade. Então, assim, é incrível. E ela é uma criança muito iluminada, espirituosa, sabe? Ela é aquela criança alegre, comunicativa. E ela transforma, inclusive nos momentos mais difíceis. Ela me transformou. E eu sou muito grata. O que mudou depois da Dani no jornalismo para ti? Abraçar a causa das crianças como nunca, né? Porque como ser humano, claro, muitas coisas me incomodavam, mas hoje é gritante a diferença. É incrível, você só sente na pele. E me incomodou também o fato de mães de crianças especiais, por exemplo, né? Não é o caso da Dani, mas ela estuda com uma criança especial, então eu passei a conviver com crianças especiais. E isso foi me abrindo a mente para muitas outras questões que eu poderia trazer à tona para o jornalismo e não necessariamente esperar um dia para falar sobre isso. Não precisa ser o dia do autista para a gente falar sobre o autismo. Que tá ali, né? Tá ali, tá na cara. A gente vai para uma escola, a lei diz, essa criança precisa ser incluída. Na prática, como é que funciona essa inclusão? Por que a gente nunca fez uma matéria sobre isso, um documentário? Essa é a nossa discussão aqui. E Dani é muito sensível para isso. Porque como ela estuda com criança, uma criança especial, ela tem questionamentos e ela traz isso para mim. Qual a pergunta que a Dani te faria numa entrevista? Eu vou te falar a primeira pergunta que ela fez relacionada à televisão. A Dani tinha 1 ano e meio. Eu cheguei do trabalho, né, da TV, eu sempre saía da TV e ia para a universidade. E aí estava em greve, né, os professores estavam em greve, eu fui direto para casa. E ela sempre assistia ao jornal e dava boa noite para mim. Boa noite, mamãe. Mandava beijo, né? Falava ainda meio assim. E quando eu cheguei em casa, ela já estava assistindo um desenho. E
ela olhou para a porta, na sala, olhou para mim, olhou para a porta, olhou para a TV e disse: mamãe, você saiu da televisão? Eu disse: foi, filha. Até aí achei que você saiu do trabalho. Aí ela me vem com a seguinte pérola: e a Peppa também vai sair? Vem, Peppa, vem brincar comigo. Então, a televisão que ela estava se referindo não era o meu local de trabalho, mas o espaço físico da TV. E se a mãe dela podia estar em casa com ela e na TV, por que não a Peppa? Não é? Então, essa foi a primeira pergunta dela sobre televisão, muito fofa. Ó, aqui a gente tem um quadro para a gente ir para o encerramento, que ele chama Já ou Jamais. Tá. Já ou Jamais. Já apresentou o jornal sem maquiagem? Já! Foi horrível! Já. Fui pra rua fazer uma matéria no meio de um alagamento. Queria, porque era um mês dali, eu queria saber como é que estavam as famílias. Era uma matéria pro dia seguinte. E aí tinha uma outra pessoa para me substituir. Aconteceu um problema com essa pessoa. Lá chega a Denise cheia de lama. Cheia de lama, sem maquiagem, mesmo, só com um batonzinho assim. Gente, foi incrível. Depois do jornal, nossa, ela tá tão abatida, o que aconteceu com ela? Choveu de mensagem. O entrevistado já trocou o teu nome? Já. Tu corrigiu? Não, o que importa não é a Denise, é o que ele está falando, é a notícia, é o esclarecimento. Não. Eu posso trocar o dele também. Tu já trocou? Claro! O Wilson Brandão, eu chamei de Wilson Martins a entrevista inteira. Para piorar, ainda é agente público, né? Então, foi terrível, mas passou. Já passou, né? Já se negou a fazer uma matéria por conta dos teus princípios? Não. Porque nunca houve a situação. Assim, acho que tá tudo tão coeso que a gente não chega nem a discutir o que não está dentro do princípio. Muitas vezes a gente diverge na forma. Como, por exemplo, essa do feminicídio, que eu fiz questão, eu comprei o barulho. Metade da equipe, eu acho que não devia. Poxa, o cara matou a mulher. Assim, gente, mas a gente não diz que tem que ouvir todos os lados, os 10 lados da história? Foi para o argumento, foi para a batalha. Foi para a batalha. Já furou a fila? Já. Todo mundo fura. Me diz aí, nunca furou? Não. Eu não furo mais, mas eu já furei. Já, né? Já xingou a fonte? Já, muitas vezes. Denise. Mas os xingamentos são bem leves. E dentro, né? Assim. Não, às vezes fora também. A fonte já te enganou? Já. Mas só engana uma vez. Muito bem. Denise, para encerrar essa conversa que eu adorei, acho que poucas pessoas que estão assistindo esse vídeo talvez não conheçam a menina, a mulher forte que é, como eu conheço há muito tempo, que você tem representado muito bem, não só a mulher, mas o jornalismo durante essa trajetória toda. E eu tenho uma grande honra hoje, um prazer enorme de encerrar essa série do Vida de Repórter com você, que foram 10 entrevistados e você foi uma das pessoas que estava na nossa lista desde o primeiro momento. Encerrar com você essa série é muito boa. Mas antes de encerrar a série, lá vem. Tem uma pergunta-chave aqui que a gente faz para todos os queridíssimos convidados dessa série, que é o seguinte: Denise Freitas, como é o nome completo? De Deus Soares. Denise Freitas de Deus Soares, a mulher que tem Deus até no nome. Exatamente. Qual é a pauta da sua vida? Nossa, hoje, desacelerar. Eu vivi muito tempo em função do trabalho, muito tempo em função do jornalismo. Ainda vivo, gosto, amo o que eu faço, mas eu preciso desacelerar. Eu preciso viver mais, eu preciso estar mais perto da minha família, eu preciso estar mais perto dos nossos pais. A gente nunca fica mais novo, todo mundo vai ficando mais velho. Sim. E pela lógica da vida, a gente nunca sabe, né? Porque Deus é quem escolhe, mas pela lógica da vida, eles já passaram mais da metade. Então, sou eu que tenho que me aproximar mais deles, não eles de mim, né? Então, eu penso muito nisso. Hoje, a pauta da minha vida é estar mais presente, da minha família, sobretudo dos meus pais. Dos amigos bons,
e sinceros e despretensiosos da infância, né? Porque a gente vai seguindo rumos diferentes e a gente acaba se afastando dessas pessoas e a gente vai perdendo um pouco as nossas referências de vida, as nossas origens. E isso de uns tempos para cá tem mexido muito comigo. A gente passa muito tempo no trabalho, então os nossos amigos passam a ser os amigos de trabalho. E muitas vezes são colegas, são até bons colegas, mas aquilo ali é um momento que você está vivendo e o que você viveu para trás. E aquelas pessoas que te acompanham desde o início, que você está deixando de lado. Então, continuar sim no jornalismo, mas me dedicar mais aos meus. Uma honra ter tu aqui. Obrigado. Me dedicar mais a vir aqui também. Por favor. Eu adoro Por você, favor. viu?